começando a nossa discussão, né? A gente, em primeiro momento, em nome da comissão organizadora, nós agradecemos, né, ao Bruno, ao Elídio, à Mariana, né, por aceitar o convite de participar dessa mesa redonda. E eu gostaria de, antes de começar a discussão, né, falar que foram muitos comentários, né, parabenizando todas as apresentações pelo trabalho, e também alguns comentários a respeito de que, na fala de vocês, né, foi sempre enfatizado a questão do endemismo dessas espécies, né, da raridade dessas espécies, de espécies que correm risco de extinção, e também famílias que vocês demonstraram, né, trabalham com famílias, Bromeliácea, Cactácea, as palmeiras anãs, que são grupos de plantas que, além dessa questão toda de endemismo, de raridade, de risco de extinção, são plantas pouco conhecidas, inclusive pela dificuldade, né, de coleta. Não só o trabalho de ir ao campo, né, que é uma coisa muito importante que vocês fazem, que não é fácil, a gente que sabe a organização de uma expedição de coleta não é fácil, não só financeiramente, mas também em termos de trabalho pré-viagem, mas, além disso, nessas famílias tem a dificuldade da coleta em si, né? Então, a Flávia Garcia, por exemplo, ela gostaria que vocês comentassem a respeito de como é a coleta, né? Que são famílias que têm peculiaridades difíceis, né, de serem processadas em termos de preparação de essicatas para serem depositadas no herbário, né, nos 3 casos. Também a Flávia, ela comenta na sequência que se seria possível vocês se unirem e produzirem um vídeo curto, né, que ela possa utilizar nas aulas da disciplina de graduação que ela ministra aqui na BVA 230 para graduação, que seria bem interessante que tivesse, né, um vídeo mostrando quais são os cuidados especiais que se deve ter na coleta dessas famílias. E a Laura Lima Bruno, ela fala que na disciplina ela sempre destaca, e dirigida por Bruno, né, que ela sempre destaca da importância das palmeiras e da falta de coleta nos herbários, e agora ela falou que vai, né, dar uma ênfase ainda maior para o caso das arecáceas, que tem esse grupo de plantas anãs. Então, eu acho que fica dirigido para os 3, vocês podem comentar rapidamente, foram perguntas todas relacionadas que eu reuni para vocês responderem, né, num bloco. Quem gostaria de começar? Começa, Bruno. Pode ser na sequência que for a apresentação. Então, Bruno, depois o Elídio e depois Mariana. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renata. Mais uma vez agradecer, né, o Elídio e a Mariana pelas palestras maravilhosas, né, a experiência de vocês lá na cadeia do espinhaço. Bom, respondendo a Flávia, eu acho que o principal complicador, né, para uma coleta de arecácea é realmente a amostragem das 3 porções da folha, né, então é sempre importante estar amostrada a porção apical da folha, mediana, basal, né, a parte reprodutiva, de preferência completa. Muita gente não sabe, mas existem duas brácteas, né, e uma delas, que é o prófilo, é muito difícil de ser observado, então essas partes são muito importantes de estarem presentes na essicata, mas o mais complicador, assim, por assim dizer, de uma coleta de palmeira é a etiqueta de identificação, porque existem várias características que se perdem durante o processo de herborização e prensagem, que são importantes de estarem nessa etiqueta, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui em todas, vou falar sobre uma, que é a disposição das pinas, né, dos segmentos foliares. É super importante essa informação estar contida na etiqueta, tá? Então,
especificidades são todas muito relevantes. E aí, também comentando um pouquinho sobre a fala da Laura, né, realmente existem vários herbários que não apresentam coleções de arecácea ou coleções muito pouco representativas, e isso é reflexo realmente da necessidade que existe ainda de um esforço maior de coleta, né, no Brasil, e principalmente da pequena quantidade de pessoas que trabalham com a família. Elídio? Boa tarde a todos. Eu gostaria de graduação de botânica da UFV pela o programa Elídio, está travando um pouco o áudio. Acho que se você fechar o vídeo, fica melhor. Criança, tá? Que é ser pesquisador. Bromélia, ela é um grupo muito bem... É fácil fazer coleta justamente dos grupos que apresentam folhas com acúlio. Mas, geralmente, a gente faz a coleta como? A gente coleta uma folha bem preservada, expande ela o máximo que a gente pode para poder fazer as medidas e coleta em florescência, justamente para preservar essas medidas. E eu, particularmente, eu gosto de separar uma flor e separar essas peças florais depois na essicata. E eu aconselho sempre, principalmente com bromélia, trabalhar com a planta que ainda não esteja seca, tá? Que ela ainda esteja... que ela não esteja seca. Tá? Para observar bem essa questão. A gente tem que observar a questão das escamas, o lado que essas escamas se encontram, tá? Os estames, como que, dependendo do grupo, díquia, os estames eles são adinatos às pétalas e depois eles podem ser livres ou conatos. Então, isso são coisas, são características que devem ser bem observadas, principalmente no grupo díquia. O problema de falar de bromélia é que cada grupo tem características peculiares a eles, tá? Mas é separar uma folha boa, separar uma flor, tá? E manter isso na essicata. Sempre trabalhar com muitas flores. Ok. Então, Mariana. Terminou, Elídio? Elídio. Ele está avisando que está travando muito lá, Renata. Acho que é melhor a gente seguir. Tá. Então, vamos lá, Mariana. Em relação às cactáceas, a gente estava até lá interagindo no chat e surgiu algumas dúvidas em relação à questão de coletas, mesmo a Flávia colocou, né? Mas, assim, quando a gente vai coletar cactácea, né, em alguns cursos que eu já dei, inclusive no congresso de botânica que foi em BH e no Herbot, em Diamantina, a primeira coisa que eu falo com as pessoas quando vão coletar os cactos, né, é que as ferramentas, né, que nós devemos levar para o campo já é bem diferente
das ferramentas de quem coleta as plantas com folhas, né? Uma coisa que acho que quase ninguém leva para campo é pá. Sabe aquela pazinha de jardim, uma bem forte, a gente precisa levar? Papelão serve mais para a gente do que o próprio jornal. Porque até na hora de a gente fazer o corte da planta em campo, tem toda uma técnica para a gente olhar o tamanho, se for um cacto colunar, né? Um tamanho, né, específico que a gente tem que cortar para dar, quando a gente chegar no herbário, ter a possibilidade de a gente fazer os cortes transversais, né, e não faltar planta para o restante da escada. Acho que a dificuldade começa desde o campo, né, porque a gente até comentou lá que o pessoal passa despercebido realmente, assim, por algumas plantas, além das palmeiras anãs, os cactos também, porque os alunos vão fazer um levantamento, né, florística, e lá na parcela tem lá um cereus jamacaro, né, um mandacaru, muitas vezes ele não é nem anotado a ocorrência dele, e aí eles passam despercebidos dessa forma, porque a coleta ela já fica assim, já é difícil, né, para quem coleta plantas com folhas, porque tem espinhos. Então ninguém quer colocar suas mãozinhas lá nos espinhos, né? E também na hora da herborização, porque se a gente não cuidar de tirar a mucilagem na medida certa, essas plantas elas vão mofar, você vai perder sua coleta e toda aquela logística que você gastou para fazer ir para campo e coletar, você vai perder. Então, a gente tem, a Flávia falou sobre o vídeo, eu tenho interesse sim de fazer esse vídeo, porque eu acho que a gente tem que divulgar sim a forma de coleta, para tirar o medo da galera, né, dos alunos da pós, da graduação, de fazer coletas dessas plantas, porque, assim, nem todo mundo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é importante quando você tem uma pessoa lá, igual o Elide no Maranhão, eu já fiz coleta com o Elide, ele sabe como coleta os cactos, né? Ele está lá no Maranhão, ele pode fazer uma coleta de um cacto e registrar aquilo ali. Um dado, né? Um dado. A gente vai ficar com menos espaços vazios nos mapas de conservação e nos mapas de ocorrência. Então, isso é super importante. Aceito, sim, fazer esse vídeo. Eu não sei quando eu vou poder fazer esse vídeo, né? Porque a gente precisa fazer uma coisa bem didática, né? Que tanto o pessoal da graduação quanto o pessoal da pós vão conseguir aproveitar. Obrigado. A outra pergunta foi a professora Flávia que fez, Flávia Garcia, para o Bruno, que ela achou muito interessante essa palmeira anã que lembra gramíneas, e ela pergunta se essa planta tem folhas simples, ou porque as gramíneas têm folhas, não têm folhas compostas, como a maioria das palmeiras. Bom, na verdade, as folhas das palmeiras anãs são como as folhas das palmeiras que têm aquela disposição pinnada, tá? Então, é aquele mesmo aspecto de uma folha de uma palmeira grande, né? Como o coco da Bahia, por exemplo, né? Só que muito pequena, né? Os folíolos são muito estreitos e muito afilados, e geralmente eles têm uma disposição muito aguda na raque. Então, a impressão que você tem ao observar a planta no campo, é que realmente aquilo ali é uma gramínea. Se não tiver em fase reprodutiva, é difícil a gente conseguir reconhecer, né? E quando você bate o olho, você vê aquela inflorescência, né? Aquela infrutescência típica, e você consegue realmente observar que é uma palmeira anã, tá bom? Acho que também pelo caule, né, ser subterrâneo, e fica difícil de até ver a inserção da folha no caule, né? Sim, muito difícil. E elas em geral, acontecem... existem várias espécies de palmeira anã, especialmente as graminoides, que elas geralmente ocorrem em campos com bastante gramínea. Então, é uma área muito comum de ocorrência, sabe? Isso também dificulta bastante a gente observar. É muito notório isso no sul aqui, principalmente no Paraná, tá? Esses campos graminoides.
A outra pergunta foi a Samara Azevedo, que pergunta se existe uma estimativa de quantas espécies endêmicas, para todos, né, ocorrem na cadeia do espinhaço. Qual que é o grau de endemismo, né, se tem um número estimado de espécies endêmicas na cadeia do espinhaço. Acho que só para seguir aqui a sequência, né, acho que eu começo. Bom, para a família Arecaceae, especialmente a subtribo Ataline, né, Ciagros, Butia, Lagoptera, não são muitas espécies endêmicas, mas é um número bastante expressivo, né? Então, a gente atualmente aí conhece 8 ou 9, principalmente espécies, mas tem subespécie, variedade também, mas com certeza esses dados estão bem subestimados. Então, existem ainda áreas, né, extensas na cadeia do espinhaço, em Minas, principalmente Serra do Cabral, né, Bahia eu não conheço ainda, né, estamos chegando em Grão-Mogol, tá, para começar também os trabalhos, então a gente acredita que esse número seja bastante subestimado, talvez metade ou um terço do que realmente a gente tenha lá. Elídio, você está nos ouvindo? Tô sim, tô sim. Para bromélias, o número de espécies ameaçadas é muito alto. Tá? Eu não tenho esses dados, esses números aqui, mas eu sei que são muito altos. Tá? Nós temos áreas como o quadrilátero ferrífero, que são a ameaça se dá por causa da mineração, expansão imobiliária. Então, todas as espécies que estão, grande parte das espécies que estão no quadrilátero são espécies extremamente endêmicas daquela região. Então, elas sofrem grande pressão na região. E nas outras áreas, Serra do Cipó, a expansão imobiliária também ela é altíssima. Eu não ia há muito tempo em Lapinha da Serra. A última vez que eu fui, eu fiquei horrorizado com o número de pousada que tem lá. Você olha a subida da Lapinha, parece um formigueiro humano. Então, a ameaça ela é muito grande, tá? Ela é muito grande. E agora, depois desse fogo, então, e o desmonte das equipes, do ICMBio, dos órgãos de fiscalização, eu acho que esse número ele tende a aumentar e aumentar muito. Tá? Passar para a Mariana. Obrigada, Elídio. Mariana? Bem, no caso das cactáceas, na parte da apresentação, não sei se chegou a parar, foi nessa parte ou foi antes, mas a gente vê lá que nós somos o terceiro centro de diversidade no mundo. E esse centro de diversidade, ele está exatamente concentrado na região da cadeia, toda a cadeia do espinhaço, que vai desde a Chapada Diamantina, desce para Minas Gerais, e também pega as áreas de juntas, né, que inclui Grão-Mogol, que inclui a Serra do Cabral. Então, assim, a maioria das espécies de cactos ocorrem nessas áreas. Pouquíssimas espécies de cactos, elas saem, né, assim, no sentido figurado da coisa, elas saem para outro tipo de vegetação. A gente vê poucas espécies no cerrado, inclusive na minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei com o professor Ari, lá em Lavras, Ari Oliveira, filho, eu fiz um trabalho lá sobre espécies indicadoras, né? E essas espécies indicadoras, a maioria ocorre na região das fitofisionomias do cerrado, que inclui, né, só mais os campos rupestres, e pouquíssimas espécies em outros tipos de vegetação. Então, a gente tem a maioria das espécies de cactáceas, elas são endêmicas, né? Exceto lá no sul, quando a gente tem um centro de diversidade dentro do Brasil, que é lá na região do sul, que faz divisão ali com outros países, nós temos um endemismo muito grande também lá, só que nós também temos muitas espécies compartilhadas, que não é o nosso caso aqui da cadeia do espinhaço. Então, a gente tem muitas espécies endêmicas lá. Eu também não tenho esse número ao certo, porque também tem outras espécies sendo descritas, algumas variedades sendo descobertas, né? Então, assim, a gente não tem esses dados certos. O certo é que
Os planos de ação, né, eu acho que terminou, a apresentação parou lá antes de eu falar sobre isso. O plano de ação, o primeiro plano de ação de espécies vegetais, né, porque a gente tinha muitos planos de ação de fauna. Então, o primeiro plano de ação para espécies vegetais foi de cactácea, justamente devido a essa importância desse endemismo, né, e da ameaça. Porque, além delas serem endêmicas, elas estão ameaçadas, justamente pelo que pelo que o Bruno falou, elas estão em áreas muito vulneráveis, né, em vários aspectos. Então, é isso aí. Bem, aproveitando o gancho, né, a Alessandra Caiafa, ela pergunta qual o nível de pressão de extrativismo ilegal para essas famílias na cadeia do espinhaço e se existe alguma iniciativa para conter esse problema, por exemplo, plano de ação territorial, né, como a Mariana acabou de falar, para as espécies ameaçadas da cadeia do espinhaço, se existe isso. E, na sequência, a professora Flávia também pergunta em como que está o plano de ação para a conservação de cactáceas, que, como você falou, ela pergunta se ele foi realmente implantado, ficou só no papel, né, como que está que notícia que vocês têm a respeito, né, desse plano de ação territorial para essas famílias na área da cadeia do espinhaço. Eu até respondi lá no site para a Alessandra, saiu há pouco uma notícia no site do IF, acho que junho, julho, sobre a elaboração de um plano para as espécies ameaçadas, e aí especificamente para o espinhaço mineiro, né, é o que eu sei assim, de informação. Infelizmente, só existe uma espécie com status de criticamente ameaçada para as palmeiras anãs. Não que as outras não estejam, mas é porque ainda a gente não tem, né, conhecimento sobre, tá? Então, eu acredito que essa espécie esteja incluída, tá? Mas não tenho conhecimento ainda a fundo de qual que é a lista de espécies que vai estar contida nesse plano. Passar a palavra para o Elídio. Uhum. Elídio, você nos ouve? Ouço. Em relação a bromélias, o extrativismo legal ele é altíssimo. Tá? Quando eu fazia mestrado no Parque do Rola Moça, constantemente os vigilantes eles apreendiam em bromélias. Na Serra do Cipó, se a gente for descendo pela estrada, qualquer comércio daqueles vende bromélia, vende orquídea, é saber conversar que os donos do comércio vão vender. Tá? Então, o extrativismo ele acontece e é altíssimo. E para a bromélia não tem plano de ação. Até agora não tem. Tá? Mariana? Então, vamos lá. Em relação ao plano de ação, eu não sei, a Alessandra que perguntou, né? Não, quem perguntou foi a Alessandra em termos gerais e a professora Flávia quis saber sobre se o plano, que ela tem conhecimento sobre o plano, mas ela não sabe como que ele está, né, mais atualizado. Sim, informações atualizadas. Eu fui convidada, logo no início do meu doutorado, a fazer parte desse primeiro plano de ação para as espécies vegetais, que foi com cactácea, e em 2010 nós fizemos a reunião, então ele foi implantado nesse mesmo ano de 2010, inclusive várias campanhas de campo que eu fiz, foi financiado pelo ICMBio, graças a Deus, né, que eu consegui começar a fazer minhas coletas, porque até então eu não tinha um projeto aprovado, né, para essa área que eu estou trabalhando. E aí nós implantamos logo no mesmo ano assim de reunião, que nós reunimos vários colaboradores, o que há de muito importante nos planos de ação é isso,
que é a reunião de gente, de pesquisadores de várias áreas, de áreas diversas, é multifacetário, né, esse tipo de plano de trabalho. Então, assim, já foi implantado, ele finalizou em 2015, no entanto, devido a partir de 2012, a gente sentiu uma certa dificuldade de conseguir recursos junto ao governo para determinadas campanhas de coleta, na verdade, quase todas, né? E aí, algumas ações, elas ficaram para trás, né? E nós não conseguimos terminar. Os professores que tinham já seus grandes projetos aprovados, né, que estavam dentro do plano de ação, eles conseguiram executar muita coisa. Um exemplo é o professor da UFSCar, o Evandro, né, da UFSCar, que ele conseguiu fazer muita coisa. Então, assim, a gente teve muita colaboração. Então, algumas ações ficaram para depois, né, para outros planos, porque surgiram o plano do Espinhaço Meridional. O pessoal, quando os planos de ação estavam com o CNC-Flora, acho que ainda está com o CNC-Flora, né, passou do ICMBio para o CNC-Flora, eles, aí teve esse plano de ação territorial, né, que era do Espinhaço Meridional, que incluía todas as áreas do Espinhaço Meridional. Teve a gente ainda está, né, na execução do plano de ação daqui da região de Gramogol e Francisco Sá, e agora tem o plano de ação, né, que é o PAT, né, que é o plano de ação territorial, que inclui o Espinhaço. Então, essa aí já inclui pesquisadores de várias áreas, não só da área da botânica, né, mas também pessoas da área da fauna. Então, assim, várias universidades, várias pessoas da área que trabalha com peixes, que trabalha com mamíferos, então está tudo incluído nesse plano. Ele foi executado, né, algumas ações das cactáceas, elas vieram para foram incorporadas a essas, né, as ações que não foram finalizadas no plano anterior, e no caso tem sim, ela perguntou, né, a Alessandra, se tem um plano de ação que vai ajudar, né, a conservar essas áreas. Nesse exato momento, a gente está finalizando esse plano de ação territorial do Espinhaço. Estamos finalizando com as contribuições dos pesquisadores, e ele provavelmente deve ser implantado em 2021. Então, assim, o Elide falou, né, a outra pessoa perguntou também sobre a questão das extrações, né, clandestinas, né. Nas cactáceas, gente, era muita coisa que acontecia, assim, os gringos vêm para o Brasil, eles jogam as roupas deles fora e carregam plantas na mala, e infelizmente a nossa alfândega não pega, e assim, o que pode pegar é lá quando eles chegam, mas mesmo assim, né, passa despercebido. Então, assim, é muito grande, assim, a extração. Então, a gente já tem os parques que foram estrategicamente colocados para ficar nessas áreas, no entanto, muito pouco guarda parque para lidar com isso, né? Então, é bem difícil. Eu acho que a saída, né, eu acho que na mesa redonda lá do pessoal que falou sobre a etnobotânica, né, o do Reinaldo, ele fala sobre isso, né, o pessoal também da educação ambiental, acho que alguém falou sobre educação, conscientizar as pessoas, porque geralmente essas áreas, gente, em áreas de pessoas que são muito carentes. Então, esses gringos, eles chegam, as pessoas chegam, dão o dinheiro para esse pessoal coletar, eles trazem sacos e sacos de planta, e eles ficam ali felizes, porque ali eles não tinham como receber de outra fonte, e aí eles deram essa fonte para eles acham que isso é bom. E aí cabe a nós, como pessoas, né, a gente fica muito em laboratório, herbário, e a gente esquece do tete a tete, né, como diz minha mãe, com as pessoas lá da área de coleta, né, com a população daquela região. Então, assim, eu acho muito importante os trabalhos, os projetos, todos os projetos que a gente fizer, de agora para frente, a gente incluir essa questão dos recursos humanos, da importância da conscientização da população. Excelente. Bem, agora uma pergunta dirigida ao Elídio, do professor Wagner Ottoni. Ele pergunta: o que me diz sobre Holocritanthus vidiliorum
em termos de ocorrência e conservação. Parece que é uma planta que ele recebeu para trabalhar no laboratório dele, ele conseguiu reproduzir in vitro, mas parece que ele perdeu o contato com a pessoa, daí a pergunta dele sobre qual é em que estado, né, que está essa espécie em termos de conservação na natureza. Olha, eu só conheço essa espécie de um ponto. Ela ocorre num afloramento rochoso, que deve ser um afloramento de uns 2 metros de altura por uns 2, 3 metros de largura, na Serra de Capanema. Ela se localiza no lado esquerdo da trilha de subida da serra e em cima dela tem uma plantação gigantesca de eucalipto. Para mim, essa espécie está em vias de extinção na natureza e só trabalhos de reprodução em laboratório que vão salvar essa espécie. Tá? Bacana, tem... né? De repente o Wagner reativa esse contato para... São plantas que podem ser importantes para serem recolonizar, né? Se o Wagner quiser, eu até passo o contato do Otávio para ele, porque eu conheço o Otávio. Uhum. Eu acho que é uma ótima, Elídio. O Wagner vai ficar super feliz. Porque a espécie é uma espécie bonitinha, ela é pequenininha, você passa pela pedra, a pedra é cheia de indivíduos, mas só ocorre ali, não ocorre em local nenhum. E fácil de fazer a coleta da planta. Na beira da trilha de subida, embaixo isso se o eucalipto não nem avançou, né? Que a gente não sabe. É uma área onde minerações elas incentivam o plantio de eucalipto. Ok. Obrigada, Elídio. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. São duas, uma pergunta e uma continuação da Isla Azevedo. Ela parabeniza o Bruno pelo excelente trabalho com as palmeiras acaulescentes e ela gostaria de saber quais são as maiores dificuldades em trabalhar com essas espécies e quais são as perspectivas de novas ocorrências e novas espécies dessas palmeiras na Serra do Cabral. Bom, acho que a maior dificuldade para trabalhar com as anãs, com as palmeiras anãs, é realmente a pequena quantidade de pesquisadores envolvidos, né? Então, ainda a gente carece muito de, entre aspas, mão de obra, né? E parcerias para trabalhar com essas espécies, porque eu tenho percebido que é muito trabalho para ser feito, né? E com poucas mãos fica difícil. É um grupo que tem uma diversidade morfológica muito grande, a maioria, né, pertence a complexos de espécies ou subespécies, pouquíssimo amostrado, então, né, baixíssimo esforço de coleta, pouco material em herbário, muitas espécies que só são referenciadas para uma área, né, então, assim, isso tudo dificulta bastante o trabalho com o grupo. Para a Serra do Cabral, principalmente a porção sul, as perspectivas são muito boas, assim, em termos de descobertas, né? Então, a gente acabou de descrever uma espécie nova para a Serra do Cabral. Esse artigo já se encontra submetido para publicação, e é um gênero que ainda não havia sido registrado para a Serra do Cabral, então isso é uma notícia muito boa, né? A notícia ruim é que é uma população muito pequena, que não tem nem 100 indivíduos, e que está fora da área do parque. E aí a gente está numa correria, né, com todo o apoio da gerência do parque, e aí na pessoa do Jarbas, né, lá do DF, para inserir no plano, talvez, a ampliação da área do parque, para que essa área fique coberta, né. E também nós temos aí já mais 2 ou 3 espécies ou subespécies novas, que a gente também está no processo de descrever, né? Então, eu estou orientando uma dissertação de mestrado na Serra do Cabral,
E aí é essa perspectiva, né? Pelo menos 6 ou 7 novidades lá, né? Dentre espécies novas e também primeiros relatos de ocorrência não só para a Serra do Cabral, mas para a cadeia do Espinhaço também. Então, a gente encontrou um táxon lá, que ainda não havia registro para a cadeia do Espinhaço aí, considerando Minas e Bahia. Bacana. Aqui tem um comentário que talvez possa ser interessante vocês falarem alguma coisa, da Rose Bortolucci. Em todas as regiões do país são necessários estudos de flora, mesmo com a Flora do Brasil 2020, apresentando as monografias de família. Nem todas são bem amostradas, né? Não sei se o Elide falou que está participando, acho que bromeliácea não é o caso, mas acredito que seja o caso, né, dessa família, né, de palmeiras que o Bruno trabalha. Não sei se vocês conhecem os taxonomistas que estão participando da construção, né, do Flora 2020. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Bom, eu vou falar rapidamente, né? Eu acho que o maior especialista no grupo que eu trabalho é o Dr. Larry Noble, que é um americano. Ele publicou recentemente uma revisão do gênero Ciagrus, né? E ele escreveu várias espécies novas, mas eu não conheço pessoalmente, nem por contato ainda, as pessoas que estão envolvidas no Flora com a Arecácea, tá? Mas eu acredito que ele não esteja diretamente envolvido. Eu não cheguei a trocar essa informação com ele, mas eu acho que não. O Elídio gostaria de complementar ou podemos seguir? Eu acredito que o Elídio e a Mariana estejam participando, né, do grupo do Flora 2020. Não, eu vou falar um pouquinho. Estou participando da Flora 2020 com o gênero Díquia, principalmente em Minas Gerais e aqui no Maranhão. A Flora ela vai dar uma ideia dos espaços que não tem coleta nenhuma. Tá? Eu tenho um conhecido, Matheus, ele está fazendo o levantamento de bromélias da Amazônia Oriental. A quantidade de bromélias na floresta amazônica que ele levantou tem mais de 200, um local que falava que não se tinha epifitismo. Então, na realidade, o que a gente ainda tem falta de coleta no Brasil. O que nós temos são coletas muito localizadas. As pessoas vão para o mesmo local e se esquecem de outros locais. Eu participei também da coleta de uma espécie de bromélia que estava considerada extinta na natureza. Ela foi encontrada na localidade tipo. E aí, o que se percebeu? E a localidade tipo dela é na Serra do Cipó. Quando perceberam o que tinha acontecido, a estrada antiga mudou de lugar. Com asfalto, a estrada mudou de lugar. Então, todo mundo procurava a planta No lugar errado. no lugar errado. Então, as pessoas elas estão fazendo coletas nos mesmos locais e se esquecendo de outros locais que não tem coleta nenhuma. E quando a gente parte aqui para o Nordeste, a falta de florística ela é muito grande. Nós temos coletas esporádicas, mas a falta de florísticas, principalmente nos parques, é muito grande. Tá? Então, eu acho que a gente precisa de muita florística e nós vamos encontrar muita novidade ainda pela frente. Pessoal, em relação às cactáceas, eu faço parte desde a época que eu estava no doutorado das listas, né, tanto das ameaçadas quanto as da flora, e a principal pesquisadora, os principais, né, que são os especialistas mais renomados, né, em relação às cactáceas no Brasil, é a Daniela, né, a Daniela Zappi, Nádia Taylor,
Tem as outras pessoas, né, mas os dois, eles fizeram um trabalho muito importante no leste do Brasil, então a gente tem muito esforço de coleta para o leste do Brasil. No entanto, estou mandando essa mensagem pessoal aí do Centro-Oeste e do Sul, vamos trabalhar com cacto, gente. A gente tem deficiência de dados nessa região, Centro-Oeste, lá para a região também do Mato Grosso do Sul, né? No Sul, nós temos muitas coletas, mas a gente precisa de mais trabalhos ainda com os cactos, ou com coletas, ou com levantamentos, né? Então, assim, existe ainda muitas lacunas que devem ser preenchidas. E na flora do Brasil, eu sou responsável pelo gênero Discocactus lá, né, porque foi minha especialidade, principalmente no doutorado. E contribuo com outros gêneros também. Mas só estou abrindo esse parêntese aí para o pessoal, que eu sei que tem um pessoal aí do grupo, dos egressos, né, que está nessa região do Centro-Oeste, tem um pessoal que está no Sul, para eles começarem a ajudar, né, nos ajudar a preencher essas lacunas. Mesmo que você não trabalhe com essa família, tira uma foto lá, manda, faz uma coleta, me pergunta como faz uma coleta, né, tira uma foto, vamos registrar as coletas, né, a mesma coisa, a gente nem olhava para as plantas do Bruno, né, eu passo, sinceramente, eu coletei quase minha vida acadêmica inteira em campo rupestre e, sinceramente, eu não via. Então, agora que eu conheço o Bruno, eu vou olhar mais para as palmeiras. E o Elídio, né, eu sempre estou mandando foto para ele antes, principalmente antes, muitas fotos de bromélia para ele, dos lugares por onde eu passei. Muito bom. Bruno, você gostaria de complementar? Eu queria só, acabei me esquecendo aqui, mas eu lembrei de uma colega de Brasília, a Renata Martins, que trabalha com o gênero Aragóptera, no Flora. Tem um professor também do Sul, que eu não conheço, que é o Gustavo Hayden, que também trabalha com as bútias. E eu não poderia deixar de destacar aqui a importância, né, a relevância do trabalho do Lorenzi com as Arecáceas. O Lorenzi, ele tem eu não conheço o Lorenzi pessoalmente, mas já tive uma parceria com o Jardim Botânico Plantarum, né, que é o Jardim Botânico que abriga uma das maiores coleções de Arecácea do Brasil, né, não só no herbário, mas no jardim, então em cultivo, né. Então a importância do Lorenzi, assim, para a Arecácea é inestimável, porque ele coletou muita coisa. Ele tem uma parceria com o Dr. Larry Noblick, né, nas coletas, identificações, descrições de várias espécies. Então, destacar a importância e a relevância dele no estudo das arecáceas, inclusive das espécies anã, principalmente das espécies anãs. Ele resgatou muita coisa legal. Excelente. Eu vou aproveitar também que eu me lembrei na leitura do chat um comentário da professora Flávia, lamentando que tem ocorrido uma diminuição em termos de trabalhos sendo desenvolvidos em programas de pós-graduação de floras, de realização de floras por pós-graduandos, mestrados ou doutorandos nos diferentes programas, e ela atribui, né, essa dificuldade, esse interesse ao material produzido, muitas vezes ter dificuldade na publicação desse material, em termos de publicar em revistas de maior impacto, para atender os parâmetros, né, dos programas de pós-graduação. E assim, acrescentando a essa questão, eu acho que cabe também uma iniciativa dos estudiosos, dos taxonomistas, impressionar ainda mais o governo, tanto o governo estadual quanto o governo federal, no sentido de projetos específicos que atendam, né? O projeto Reflora foi um projeto muito bacana, que eu acho que trouxe grandes avanços nessa questão da coleta em locais pouco explorados, né, de difícil acesso, que, como o Elídio falou, às vezes as pessoas querem ir para o mesmo lugar porque é mais fácil, né? Mas às vezes também é por falta de recurso. A gente vai no lugar porque está mais perto da gente, por faltar recurso para ir para locais, né, mais distantes. Então, eu acredito também que a falta de uma política
né, de conservação, uma política de conhecimento da biodiversidade que seja dirigida especificamente para atender essa necessidade de coleta em locais que nunca foram coletados, né? Acho que desde quando os primeiros naturalistas vieram da Europa e fizeram aquelas grandes expedições, a gente não consegue repetir, né, esses caminhos, né, trilhados por esses naturalistas do século XIX, infelizmente. Mas eu acho que cabe também a gente pressionar e reunir forças, né? Nós temos a Sociedade Botânica do Brasil, que é um local onde a gente tem condição, né, de demonstrar força, uma sociedade de 70 anos, que está comemorando, né, os 70 anos de criação. Então, eu sugiro, né, de que seja levado para esse coletivo, que eu acho que juntos a gente é mais forte, né? Bem, uma outra pergunta da Alessandra Caiafa, ela pergunta quais as perspectivas do PAN Cactáceas. Ele já saiu do papel? O PAN é o mesmo programa que você já falou, né, Mariana? Sim, o que agora a gente está chamando de PAT, né, que é o Plano de Ação Territorial. Antes era chamado Plano de Ação Nacional para a Conservação, né, no caso das cactáceas, teve para outras duas famílias, eu não lembro quais foram. Sim, a gente colocou elas em algumas, né, ações em prática, muitos trabalhos saíram dessas ações. Eu creio que, no caso, o que falta um pouco é a divulgação desses resultados. O que falta um pouco é a divulgação do que foi feito dentro do PAN, porque ficava muito ali no meio dos pesquisadores, né? Eu acho que tem que ter um canal do próprio ministério ou do próprio grupo, né, dos pesquisadores. Nós até tentamos fazer um grupo de discussão, uma coisa assim mais ampla. Agora, né, com esse mundo digital aí já mais evidente, talvez seja interessante, né? Eu até tenho a pessoa responsável por esse plano era a Suelma Silva, do SECAT, do ICMBio, e eu vou propor isso para ela. Eu acho que falta a divulgação dos resultados, porque assim, os pesquisadores, eles fizeram suas publicações lá, colocou nos agradecimentos a questão do PAN, no entanto, a população em si não tem acesso a essas informações. Ok. As outras 3 perguntas também estão dirigidas para a Cactácea, eu vou fazer no bloco, Mariana, que aí você responde. A Lohane pergunta, próximo, mais ou menos 20 quilômetros das áreas pesquisadas, existe infraestrutura, pousadas, restaurantes, para montar um curso de verão sobre endemismo de Cactácea? A outra pergunta é da Aristeia, que ela quer saber qual é o herbário brasileiro que possui a maior coleção de cactácea. Eu imagino que seja o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E a outra pergunta da Aristeia é sobre a reprodução vegetativa das cactáceas, se existe algum registro de gemas radiculares, né, ou raízes gemíferas em cactácea, ou como que é essa reprodução vegetativa em cactácea. Então, vamos lá. No caso, a primeira pergunta dela relacionada à logística, né, dos locais de coleta, assim, existem alguns parques que têm uma estrutura, assim, muito boa, né, por exemplo, um lugar muito, assim, acho que ideal para qualquer curso de campo, de botânica, é o Parque Estadual do Rio Preto, porque lá tem toda uma estrutura, tem uma área que, se o professor quiser, leva até microscópio para poder ser utilizado. Lá tinha alguns, né, bem rudimentares, assim, mas se quiser levar, leva tudo, assim, eu acho que lá é um local ideal. Aqui em Minas Gerais, eu acho que é o lugar que eu já fui, que é mais indicado. Um lugar muito legal também é a Parque Estadual da Sempre Vivas. No entanto, lá a logística, né, a estrutura é bem difícil, o acesso do parque já é muito difícil. Então, assim, um lugar que eu falaria que
seria interessante, seria ou Rio Preto, Parque Estadual do Rio Preto, ou a Serra do Cipó. No caso, a Serra do Cipó, a gente pode para Lapinha e para regiões próximas ali, que o carro, o ônibus tem acesso. A segunda pergunta foi sobre o que mesmo? Sobre... Qual o herbário brasileiro que tem maior coleção de cactáceas? Sim, olha, aqui no Brasil, o que acontece? Tudo que a gente coleta, a gente manda para o nosso herbário, né, onde a gente trabalha, e como a gente trabalha com a flora do Brasil e, né, e com as listas e tal, então a gente manda muita coisa para o Jardim Botânico. E as primeiras coletas, né, principalmente da Daniela, do Nádio, tem muita coisa que está lá. E também em um dos herbários de São Paulo, eu não lembro qual. Aqui em Minas, eu creio que o de Viçosa, depois que eu entrei, talvez tenha muita coleta depois do herbário de BH, né? E eu acredito que agora o pessoal do herbário da UFVJM tem bastante coleta lá da região de Diamantina. Mas eu tenho muita coleta aí na UFV, de muitos, inclusive na época eu recebi várias reclamações porque os cactos ocupam um espaço enorme, né? Que as outras plantas não ocupam. Eu coletei muito na região do Pantanal, no Nordeste, então eu tenho muita coleta, assim, dessas áreas, tá aí na UFV. Mas a maior aqui no Brasil, eu acredito que seja, sim, lá no Jardim Botânico e em Feira de Santana, que foi onde eu fiz uma parte do meu doutorado. Tem muita coleta lá. E a última pergunta é sobre a reprodução vegetativa nos cactos. Sim, Aristeia, eu já vi muita, assim, no campo, muita reprodução vegetativa em areola. Então, assim, principalmente em discocactos, que foi o gênero que eu estudei, tem alguns gêneros que ocorrem lá na região do Pantanal, o discocactus ferrícola e o boliviensis, né, que a gente entra ali na Bolívia. Eu vi muita reprodução vegetativa em areola, né, surgimento de novas plantas em areolas. E essas plantas, elas caem, né, e, logicamente, vão para a base da planta. Eu não tenho certeza se tem de raízes, né, se tem essa brotação de raízes. Mas, assim, gente, era uma área que, principalmente o pessoal que trabalha com a parte de fisiologia, com a parte de anatomia, que seria interessantíssimo o estudo, principalmente de areolas dos cactos. Fica aí a dica para vocês. Mas o que eu já vi foi só mais sobre, quer dizer, a reprodução em areolas, produção vegetativa em areolas. Ok, muito obrigada. Bem, gente, nós não tivemos mais perguntas, então eu não, tenho certeza que foi um sucesso a mesa redonda. Nós chegamos, acompanhei aqui as pessoas assistindo, nós chegamos a ter mais de 100 pessoas assistindo, então uma participação bastante marcante, né, de gente interessada no trabalho, e vocês estão de parabéns, mais uma vez a gente agradece muito, né, a participação, a colaboração de vocês na comemoração dos 25 anos da nossa pós-graduação. Então, se vocês quiserem colocar fazer mais alguma colocação para o encerramento. Bom, então, seguindo a sequência, né, queria agradecer novamente o aceite, né, do Elídio e da Mariana para comporem a mesa redonda. O trabalho que vocês fazem é inspirador, assim, belíssimo, né, e os grupos são realmente muito interessantes, né, e importantes, representativos, né, na cadeia do espinhaço. Agradecer a Renata, né, minha querida professora, pela participação como moderadora, né, e dizer que eu estou muito feliz por fazer parte desses 25 anos aí de história do programa, né, que acho que transformou a vida de todos nós aqui, né, não só dessa mesa, mas, enfim, os alunos, ex-alunos e professores, e desejar aí mais 25, 50, 75 anos de muito sucesso, né, com certeza vocês vão ter muito sucesso, né, e é muito bacana a gente acompanhar de fora também a evolução de vocês, né. Então, eu que fiquei muitos anos aí em Viçosa, né, então eu vejo a evolução, né, em pesquisa do grupo da anatomia, né, então é muito bacana a gente poder
testemunhar essa evolução de vocês, tá? Muito obrigado, um grande abraço. Eu também gostaria de agradecer ao Bruno pelo convite, agradecer a Renata também, e agradecer ao programa de pós-graduação em Botânica, né, que hoje, se eu estou no Maranhão, é porque eu fiz mestrado, fiz doutorado em Viçosa, que me deu condições de fazer uma prova e exercer a nossa profissão de professor e pesquisador. Eu acho que a gente deixa muitas vezes a desejar quando a gente fala, eu sou professor. Não, nós somos professores e pesquisadores, tá? Então, o programa me deu condições de exercer isso, e eu desejo que esse programa ele continue cada vez melhorando mais. A gente sabe que é um programa de excelência, praticamente todos os egressos de Viçosa estão trabalhando dentro da área, principalmente na área de licenciatura e pesquisa, né? Então, isso eu acho que reflete o que é o programa. É um programa de qualidade, com professores com qualidade, tá? E meus parabéns ao programa, tá? Que não sejam 25, sejam 50. Então, gente, gostaria de agradecer primeiramente ao Bruno, né, e a toda a organização do evento, que está muito bem feita, assim, gente, é uma coisa excepcional, é uma coisa assim que eu acho que talvez estava todo mundo já treinado, porque todo mundo dando aula também online, né, não teria como. Mas, assim, tá maravilhoso, assim, foi muito legal, muito obrigada pela participação, pelo convite. E, assim, falar sobre a UFV para mim, gente, é fora de série. Eu mando todo mundo para aí, né? Atualmente, eu sou empresária, eu trabalho com meu esposo, né? A gente tem uma empresa aqui, um box de crossfit, e eu estou amando a parte de gestão, estou aberta, né, à questão de um concurso, mas no momento eu estou dedicando à família e à empresa. E contribuindo com esses outros trabalhos aí que a gente falou durante a apresentação. Mas aí, assim, quando eu entrei na UFV, eu quis trabalhar com tudo. Apaixonei com anatomia, quando eu fiz as disciplinas de anatomia, apaixonei com fisiologia, quando eu fiz as disciplinas de fisiologia, quando eu fui para o Bioagro trabalhar lá no laboratório do professor Wagner, fiquei apaixonada com a parte de reprodução in vitro. Então, assim, dá uma vontade de trabalhar com tudo, mas isso é um resultado de qualidade, exatamente isso que o Elídio e o Bruno falou. É um programa de muita qualidade que deixa marcas, né, muito boas na nossa vida acadêmica e na nossa vida profissional. Eu agradeço muito ao programa pela oportunidade de ter feito parte. Eu agradeço a professora Flávia, que me aceitou, mesmo com outra família, né? O desafio para ela foi muito grande também. E agradeço a todos que fizeram parte dessa trajetória. Tá aberto? Então tá, gente. Muito obrigado. E eu acho que amanhã tem o encerramento, né? Mas hoje as principais mesas redondas e atividades elas ocorreram de segunda até hoje. E também concordo com vocês que o evento foi um sucesso e foi muito bom reencontrá-los e saber que está todo mundo bem, que está todo mundo, né, trabalhando, todo mundo produzindo e contribuindo para melhorar esse nosso país, que tem muito para crescer, né, que tem muito para ser conhecido em termos de biodiversidade de plantas e fungos, tá bom? Então, obrigado e até uma próxima oportunidade. Quem sabe ano que vem no congresso, pessoalmente, no Congresso Nacional de Botânica, lá em Goiânia. E a gente faça a festa que não foi feita agora em Viçosa, em Goiânia. Ou Exatamente. Não, aqui, né? Eu acho que tem que ser aqui. Essa festa eu acho que tem que ser aqui. Tem que ser em Viçosa, gente. Então tá, gente, um abraço. Uma esquenta lá em Goiânia. Tá bom, um abraço, obrigado a todos. Tchau. Obrigado, tchau.